Olá pessoal, eu sou o Cleiton, estagiário Sidor, pratico capoeira desde os 16 anos de idade e hoje nós estamos aqui na Serra da Aratanha para procurar a madeira chamada Simpaúba, inclusive está aqui uma, onde é com ela que eu fabrico meus berimbaus. Como que eu identifico a madeira chamada Simpaúba? A primeira é a gente descascando a madeira, certo? A gente descasca um pouco dela e a gente vai conseguir ver uns canaizinhos como se fossem uns riscos. Isso é uma forma da gente identificar a madeira chamada Simpaúba. E tem também pela folha, essa também aqui é Simpaúba, ó. Ela é uma folha toda ondulada, como se fosse mordida. E a gente vendo de lado, ela é um pouco áspera, como se fosse uma lixa, certo? Essa também é uma forma da gente identificar a madeira da Simpaúba. E a outra é a gente cortando. Mas eu não vou nem cortar não, vou só quebrar aqui. Ó, vários canaizinhos também, que é os mesmos canais que a gente mostrou aqui, tem aqui também. Então essas são as três formas que eu consigo identificar a Simpaúba. Eu sou João Gabriel Leal, eu sou de Fortaleza, sou formado em Biologia pela Universidade Federal do Ceará e atualmente estou cursando mestrado na Universidade Estadual de Campinas. Desde 2019, eu desenvolvo, faço parte de projetos voltados para pesquisa, ou em ecologia, ou em botânica, ou nas duas coisas. E mais recentemente, o meu foco tem sido em árvores. Então, a cipaúba é uma madeira bem peculiar. Isso porque ela tem uma densidade relativamente alta, o que ajuda na resistência dela, porém ela não é tão pesada assim. Essa leveza relativa à densidade se deve à porosidade dessa madeira. E essa porosidade acontece por conta do tamanho e da organização dos vasos dela. Alguns desses vasos ficam visíveis quando a madeira é trabalhada e popularmente são chamados de canais. Então, a cipaúba ela é uma espécie de árvore nativa aqui do Brasil, que ocorre, além do Ceará, em outros estados da região Nordeste e também da região Norte e da região Sudeste. Cipaúba é um nome popular, então em outros estados pode ser que outras espécies recebam esse mesmo nome ou ainda que esse mesmo nome seja usado para outras espécies. Mas aqui no Ceará, Combretum glaucocarpum é a cipaúba e a cipaúba é a Combretum glaucocarpum. Ela pode ser encontrada em alguns tipos de vegetação, como por exemplo a caatinga, o carrasco e as florestas estacionais, como essa que a gente está agora. Eu gosto de fazer berimbaus com a madeira de Simpaúba por alguns motivos, tá? Um é o que? A durabilidade dela, quando ela já está feita a verga. Dependendo da forma que você trabalhar, que você tratar com ela, ela tem uma durabilidade enorme. E o peso dela também, ela é bem maneira, e ela é bem resistente e ela também tem muita força para trazer o arame, né? Tem madeiras que a gente trabalha, ela não tem tanta força para trazer o arame, para puxar o arame de volta. Então essa também é uma das formas que eu gosto muito de trabalhar a madeira Simpaúba. E para mim é das madeiras melhores que tem. Existem outras madeiras, mas para mim eu prefiro trabalhar sempre com a Simpaúba por esses motivos. As proporções e as características dos tecidos da madeira são o principal fator que compõe as suas propriedades. Mas o material final pode acabar dependendo mais do tratamento e do corte que essa madeira recebe. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A partir da mesma madeira, com as mesmas características, você pode ter materiais finais, produtos finais, com características bem distintas entre si, dependendo de como essa madeira é cortada e de como ela é tratada. É interessante a gente saber cortar a madeira para que ela também continue crescendo e ela não morra, certo? Então é interessante que a gente corte a madeira na diagonal, certo? Que é para futuramente, depois que a gente tirar essa verga,
ainda consiga sair filhos, né? A gente chama de filhos, ou galinhos da própria madeira. E uma coisa também bem interessante é que quando são duas, é interessante que você tire geralmente de duas madeiras. Aí você tira uma, consequentemente já fica a outra já viva. E logicamente, posteriormente, essa aqui também vai continuar nascendo e crescendo. Outra característica da madeira da cipaúba, talvez a principal e que também tem a ver com a densidade, é a das fibras dela. A organização e o tamanho dessas fibras são, além do que confere a densidade da madeira, o que permite que ela envergue e desenvergue como é necessário para um berimbau. Além disso, a forma como essas fibras se organizam enquanto a árvore cresce faz com que a madeira seja mais fácil de ser trabalhada quando ela é cortada. Cipaúba. Gente, vamos dar continuidade aqui à fabricação do berimbau. Deixa eu falar para vocês. Depois que a gente tira a madeira, a gente tem que deixar mais ou menos de 10 a 15 dias para que ela seque. Isso também depende de cada madeira. Essa aqui é a madeira cipaúba. Eu geralmente deixo ela para secar 15 dias. A pitial eu deixo 8 dias. E vai depender de cada madeira. Então vamos lá. Passou o tempo da secagem. O que a gente vai trabalhar na madeira? Primeiro a gente vai tirar a casca. Que essa ainda está com casca. A gente vai tirar a casca com uma faca. Geralmente é com a faca. Antigamente era se usado muito vidro. Depois que você descasca, às vezes a madeira vem um pouco mais grossa e você tem que afinar da espessura que você gosta, que você trabalha. Então se pegava pedaço de garrafa de vidro e a gente ficava raspando aqui, raspando mesmo, tirando, como diz aqui, a carne da madeira até que ela chegue na espessura boa de fabricar o seu próprio berimbau. E após isso você passava uma lixa normal, que todo mundo já passa, né? E aí estava feito seu berimbau, isso antigamente. Hoje e antigamente, para você confeccionar 10 berimbaus desses, seria quase o dia todo desse processo, né? E atualmente as pessoas estão usando lixadeiras. Você compra e você bota um disco de lixo e você parcela aqui rapidão, você consegue fazer 50 a 60 berimbaus num dia, entendeu? Então a modernização até foi bom para que a gente consiga fabricar mais berimbaus do que antes. Então, em vez de você estar raspando com vidro, você pega uma lixadeira ou uma planha, quem trabalha com madeira sabe, e você confecciona 30, 40, 60 berimbaus num dia. Depois que a gente tira essa casca, a gente vai medir o tamanho da verga, certo? Também geralmente é 6,5 palmos do meu. Eu meço 6,5 palmos para que dá o tamanho certo do berimbau para mim. Então a gente tirou a casca, mediu 6,5 palmos, depende também de cada cidade, estado, não sei. Aqui no Ceará geralmente é dessa forma. A gente vai fazer o que a gente chama aqui de castelo, que é essa partezinha do berimbau onde vai ficar o arame amarrado aqui, para que a gente tenha força para ter a verga puxar o arame de volta. Depois que a gente faz essa parte que a gente chama de castelo, depois de ter lixado toda a verga, a gente vai cortar a sola, que não é nada mais que um pedaço de couro. Aqui no Ceará a gente chama de sola. A gente corta duas, a gente cola e aprega na parte final do berimbau. E é isso, tá feito o berimbau. Depois de você raspar, você cortar o tamanho, fazer o castelo, botar a sola, a gente só arquear, botar a cabaça e tocar o berimbau.